alegria recebê-los hoje de manhã aqui. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. Agradecer a sua presença, que ótimo nós estarmos aqui hoje de manhã. Você que está nos visitando. Então, o nosso culto hoje, ele tem duas partes. Essa primeira parte é uma aula especificamente para a igreja, para os membros da igreja. E aí nós vamos tomar ceia todo mundo juntos. E aí vamos ter um pequeno convívio, um intervalo. E aí voltamos para a segunda parte, nós teremos a oferta e uma aula mais geral para todos aqui. Então, uma alegria recebê-los. Vamos orar juntos. Te agradecemos por essa manhã muito especial, podemos estar aqui com toda a igreja. Podemos pensar no Senhor, pensar no seu amor, na sua bondade e na sua fidelidade. Pai, nesse momento nos debruçamos sobre sua palavra, queremos explorá-la, tirar o alimento, tirar o conhecimento, o entendimento, a compreensão, as certezas, Pai, e as direções que o Senhor nos dá, para que saiamos daqui muito mais certos, convictos, entendendo quem nós somos nesse mundo aos olhos do Senhor, Pai. Que nós cada vez mais possamos crescer na nossa identidade espiritual, que isso cada vez mais possa fazer de nós pessoas muito mais preparadas para ocupar nosso lugar nesse mundo e defender a Cristo e tudo que nós acreditamos, Pai. Muito obrigado por esse momento tão especial, oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz: aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, lembrando a todos, né, que eu quero encorajar você a pegar uma caneta, um papel, abrir sua Bíblia e ir anotando as coisas que vão ajudando a você crescer nessa percepção da sua identidade espiritual. Com certeza isso ajuda quando a gente anota, pode levar para casa e estudarmos juntos. Importante, muito importante, a gente entender aqui que nós recebemos e cremos em Jesus Cristo. E isso muda a maneira que nós temos nosso relacionamento com Deus. De inimigo, nos tornamos filhos de Deus. Esse receber, como ele fala aqui nessa escritura tão apropriada, né? Aos que receberam. Receber é tomar para nós, né? É receber dentro do nosso coração. Então a gente agarra firmemente aquilo que nós cremos, né? Entendemos aquilo, confiamos e obedecemos. E esse é o sentido bíblico desse receber, sentido, né, da palavra grega de receber para cada um de nós. Como a gente falou semana passada. A semana passada nós terminamos nossos estudos aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Nós terminamos aqui e vamos continuar daqui então, em Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Então nós estamos aqui, todos nós que recebemos Cristo como Senhor, para fortalecer o entendimento de quem nós somos aos olhos de Deus. No versículo 22 diz: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você e eu fomos reconciliados com Deus, como a palavra de Deus fala aqui. Antes estávamos distantes, agora estamos próximos. Reconciliação. A reconciliação ela só funciona onde houve uma separação, onde houve um distanciamento, então aí a reconciliação funciona. Como isso aconteceu, a palavra de Deus nos diz, por meio do corpo físico de Jesus. Pela maneira que Jesus entregou seu próprio corpo por cada um de nós na cruz. Isso que desencadeou esse princípio de uma mudança que até hoje gera mudanças na nossa vida, na vida de cada um de nós, por meio de Cristo. Foi Jesus que deu o primeiro passo, né? Ele que tomou a iniciativa,
Ele que transpôs esse abismo que existia entre nós e Deus, uma separação. Por isso que há essa reconciliação. Quem começou? Jesus Cristo começou essa reconciliação entre cada um de nós e Deus. Foi Ele que terminou com a inimizade que existia, como a palavra de Deus afirma categoricamente, entre nós, entre você e Deus. Então Ele cumpre esse trabalho na vida dele. Ele carrega esse fardo e conduz cada um de nós, que éramos estrangeiros, a palavra de Deus fala, separados de Deus, agora somos reconciliados, voltamos para a casa de Deus, para a paz de Deus, para a reconciliação com Deus. Você que está aqui, ou você que está em casa, cada um de nós, né, experimentou já essa realidade em nossas vidas, nesse processo de nos tornarmos cristãos. Jesus reconciliou cada um de nós, né, mudou radicalmente o status do nosso relacionamento, de inimigos em amigos, de separados em próximos, de não perdoados de perdoados, de não pertencentes a Deus, agora pertencentes ao povo de Deus. Mudou completamente quem cada um de nós somos. Então é Cristo na nossa vida, é a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo que faz toda essa diferença em quem hoje cada um de nós somos. Então não começou com nós, é Cristo em você, é o Espírito Santo dentro de você, agindo dessa maneira poderosa. Em João capítulo 16, versículo 8, nós vamos ler duas escrituras aqui juntas. João 16, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Fala sobre o Espírito Santo, do 8 a 14, palavras de Cristo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Romanos 8, 26. Esse Espírito que nós recebemos, como Jesus fala, esse conselheiro que vai nos revelar tudo, olha a maneira que ele age na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Então você vê, por dentro de cada um de nós cristãos, o Espírito de Deus realiza essa obra vital na nossa vida, que é o quê? Nos guiar, cada um de nós, nos convencer do pecado, de nos ajudar a entender e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. E ele intercede na nossa comunicação por meio das nossas orações ao Pai Celestial. O ser humano, sem o Espírito Santo de Deus, se torna um incapaz de orar. Ou seja, existe uma incapacidade de orar em nós sem o Espírito Santo, porque não vai de encontro com a vontade de Deus. Nem o pensar, nem o nosso querer, nem o nosso falar, sem o Espírito, nos dirige, nos leva até o Senhor. Porém, Deus é maravilhoso, porque Deus é Deus. Cristo vive e o Espírito que está em nós não nos deixa sozinho. Sabe, você já teve esse sentimento de se sentir sozinho? Já teve esse sentimento? Então, é um sentimento, mas não é uma verdade. A gente tem que diferenciar isso. Às vezes eu sinto, mas o que eu sinto não é uma verdade espiritual na minha vida. Às vezes eu me sinto sozinho. Às vezes parece que
que eu não tem ninguém comigo. Mas não é uma verdade. A verdade é que o Espírito Santo nunca, em nenhum momento, nos deixa sozinho. A palavra de Deus fala ao contrário, que Ele até intercede por nós em nossas orações. E o que é claro é quando isso acontece, né? É impressionante isso. Em Romanos 8, aqui nessa mesma página, versículo 14, olha o que fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Abba, Pai. Olha que incrível que a Escritura está dizendo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha, impressionante essa Escritura. O que o Espírito faz, ele fala aqui, ó, a gente não recebeu um Espírito que escraviza a gente, de jeito nenhum. Ele fala, mas é um Espírito que nos adota como filhos. Quando você ouve isso, você é adotado como filho. O que era antes disso? Que você não era, não tinha pai. Mas agora o Espírito Santo te torna filho de Deus, a palavra de Deus fala isso. Essa maravilhosa realidade que acontece na vida cristã de cada um de nós, que a gente agora é ascendido, é levado, né, a essa posição. Qual é a posição que nós temos hoje? Filhos de Deus. Já sentiu sozinho? Tudo bem. Já sentiu qualquer coisa? Tudo bem. Mas uma coisa, irmãos, tem que diferenciar isso, é o que eu sinto e o que é real na minha vida. O real é que eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu sou filho de Deus, e Deus está em mim, e Cristo está em mim, agindo por meio da minha própria vida. Então agora nós somos levados, ascendidos a serem filhos e filhas de Deus. E agora o próprio Espírito Santo testemunha que você é filho de Deus. O próprio Espírito está dentro de você, testemunha isso. E essa afirmação, certamente, o que deve acontecer? Proporcionar a cada um de nós a segurança sobre sua identidade espiritual nesse mundo. Quem que eu sou nesse mundo? Sua adoção como filho nessa família de Deus é obra de Deus, é obra da graça de Deus, é obra do Senhor Jesus na nossa própria vida. Então essa adoção vem para tirar você de um mundo que você não tinha uma família, mas agora você tem uma família espiritual. É a família de Deus, é a comunidade de Deus, é a comunhão que nós vamos ter entre irmãos por meio de Jesus Cristo. Eis que a palavra de Deus afirma que categoricamente nós somos filhos de Deus. Ele testemunha isso, que nós somos filhos de Deus por meio da salvação em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção como filhos. E porque vocês são filhos, enviou o Espírito Santo de seu Filho, aonde? Ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas agora é filho, e por ser filho também o tornou herdeiro. Quem disse que você não é rico? Você acha que não é rico, mas a palavra de Deus diz que você é rico, porque você é herdeiro de tudo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós não somos mais escravos. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da sua natureza humana. Você agora é filho de Deus, que tem o Espírito Santo dentro de você. Por meio da graça de Deus nos tornamos herdeiros. Então eu recebo tudo que é dele. Isso que significa ser herdeiro: receber o que é do Pai. Tudo que o Pai tem é seu. E nós então precisamos pensar nisso para confiar na provisão desse Pai maravilhoso nos momentos difíceis que a gente passa. Por quê? Porque você é herdeiro.
Isso que a palavra de Deus afirma categoricamente. Você é filho, e por ser filho se tornou herdeiro de Deus. Então, no meio da tribulação, no meio dos momentos difíceis que a gente passa, não duvide de quem você é. Não duvide de quem você se tornou. Não duvide de quem habita dentro de você. Momentos difíceis, mas olha para onde? Olha para a promessa que está na palavra de Deus. Você é herdeiro, e como herdeiro, todas as suas necessidades serão cuidadas, porque é o Pai quem te dá tudo. Então tenha fé nessa promessa que existe na Bíblia. Tenha fé no que a palavra de Deus está ensinando para cada um de nós. E mantenha nossos olhos fixos aonde? Em Cristo, em Jesus Cristo nosso Senhor. A gente vai passar por tribulação? Claro que a gente vai passar por tribulação. Cada um de nós nessa vida, cada um de nós. Mas o que é a tribulação? É uma oportunidade de a nossa fé vencer e nos tornarmos cada vez mais maduros em Cristo. Tribulação vem para que a gente conheça mais a Deus, para que a gente possa experimentar nesses momentos difíceis a presença do Espírito entre nós, que a gente possa experimentar a força da comunhão na comunidade entre nós. Por isso que vem esses momentos difíceis na nossa vida, para que a gente possa olhar fixos para Jesus, olhar fixos para a promessa e meditar no nosso coração. Eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou herdeiro de tudo que Deus tem preparado para mim. E não ficar pensando coisas como, Deus não está comigo, minha vida é ruim, Deus não me abençoa, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. E sabe esse monte de mentira que vem? E vem mesmo, não vem? E vem um monte de mentira. Mas não é, isso não existe. A verdade está escrita aqui na palavra de Deus. E a gente confiar e meditar no nosso coração nas promessas da Bíblia, principalmente quando a gente passa por esses momentos difíceis, né? E a gente não cair na armadilha da reclamação, da murmuração e principalmente, irmãos, na armadilha da ingratidão. Da ingratidão quando esses momentos vêm na nossa vida. Eu sou herdeiro, você é herdeiro, o Pai cuida de mim, o Pai cuida de você. Essa é a promessa que tem na palavra de Deus. E a gente precisa ter essa convicção. Porque se a gente tem essa convicção, esse entendimento, a gente muda a maneira que a gente se relaciona com esse mundo, se relaciona com a igreja, se relaciona com os irmãos, se relaciona no seu casamento e principalmente muda a maneira que você se relaciona com o seu Pai, na maneira que você se comunica, na maneira que você ora, na maneira que você lê a palavra de Deus. Porque você não vai ler mais a Bíblia agora como, deixa eu ler aqui e ver o que eu posso aprender. Não, deixa eu ler o que meu Pai tem para mim. Meu Pai tem para mim. Deixa eu aqui ler a palavra de Deus e ver quais são as heranças que eu vou receber na minha vida. Deixa eu ler aqui sobre o meu irmão. Eu tenho um irmão chamado Jesus, que ele me chama de irmão. Deixa eu conhecer a vida do meu irmão que ele fez por mim. É assim que quando a gente assume a nossa identidade, muda a maneira que nós vemos tudo e muda a maneira que nós fazemos tudo que nós fazemos. Você é herdeiro. Você é herdeiro da eternidade porque Deus é eterno. 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Igreja de Cristo, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja. Então abra seus olhos, abra seu coração, abra seu entendimento, abra sua percepção espiritual. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Você é filho de Deus? Sou. Com toda a convicção da minha vida. Isso muda a nossa perspectiva. Eu sou filho de Deus. Veja, meu irmão, abre seus olhos, abre seu coração, abre a sua mente. Nós não estamos nesse mundo aqui como um cristão que faz coisinha. Não! Nós somos filhos de Deus.
somos chamados no céu de meu filho. Quando o anjo, Deus chama os anjos dele e fala sobre você, sabe, fala sobre o Zezito, fala sobre o Tião, fala sobre a Elvira, fala sobre qualquer um, Deus fala assim, ei, anjinho, vem aqui, vai lá cuidar do meu filho. É filho, ele chama a gente de filho, não é de estranho. Não é vai lá cuidar do Zé. Você não é Zé, você é filho. Eu também sou Zé, meu segundo nome é Zé. José. Mas quando eu falo Zé, no sentido que você não é mais um. Filho nunca é mais um. Filho é filho. Filho é filho. Você pode ter um filho, 2 ou 10 ou 20. Cada filho é um filho. Cada filho o pai ama, não é assim? Qualquer família. Você vê que existe amor, pode ter 10, 5, 20, o pai ama. E Deus é assim. Se tem um pai que pode amar muito, é esse Deus poderoso e altíssimo que a gente conhece. Então esse é o grande amor de Deus por nós. É teu privilégio, eu tenho o privilégio de ser chamado filhos de Deus. E a gente é semelhante a Ele, e a gente vai ver, ter essa oportunidade, né? Como ele fala isso, olha, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E a gente tem esse privilégio de conhecer quem é Deus. A gente tem a oportunidade de abrir nossos olhos e ver mais nitidamente essa grandiosidade, essa bênção de Deus sobre nós. Quando a gente ouve o Senhor Jesus chamar a mim e você de irmão. No versículo 3, a palavra de Deus diz, todo aquele que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha aí que incrível, a oportunidade que cada um de nós temos, de ter essa esperança de entender que cada um de nós somos filhos de Deus amado. Filhos de Deus. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha isso, a gente vai ver Deus como Ele é um dia. Uau, que incrível isso! A gente vai ver Deus como Ele é. Que oportunidade maravilhosa. Então, nós somos o irmão mais velho de Jesus, a palavra de Deus fala. Então, se nós somos irmãos mais velhos, vamos imitar o nosso irmão, Cristo Senhor. Imitar sua pureza sexual, seu propósito, imitar suas intenções, seus pensamentos sobre o próximo, sobre servir o próximo. Como que isso acontece na nossa vida? Só por intermédio do Espírito Santo de Deus em cada um de nós, que é o Espírito que vai te conduzir a fazer a vontade de Deus. Sabe, muita gente pergunta para mim, na sua igreja tem manifestação do Espírito Santo de Deus? Fala, se você for domingo, você vai ver um monte. Porque eu creio que todos nós estamos aqui, porque não foi a nossa natureza humana que trouxe você aqui, foi sua natureza espiritual. Você acordou hoje de manhã e falou, eu quero louvar Deus. Agora, lembra quando você não tinha o Espírito Santo de Deus, o que você fazia domingo de manhã? Você acordava e pensava, hoje eu quero ir adorar a Deus? Não. Essa é uma manifestação, uma das maneiras que o Espírito age em nossa vida. Isso é uma das maneiras, e tem milhares delas que eu poderia falar aqui hoje de manhã, e a gente vai ter ainda um tempo que a gente vai falar sobre esse assunto na igreja, que é muito importante. Mas o Espírito que faz a gente fazer, nos leva e nos conduz a fazer a vontade de Deus. Você é rendido a esse Espírito cada manhã? A gente é rendido a esse Espírito que afirma que você é filho de Deus? Se você não está rendido, se arrependa. Porque é esse Espírito que afirma que nós somos filhos de Deus. Não resista ao que Ele está querendo fazer na sua vida, que é transformar a sua vida completamente. Jesus é seu irmão, mas Jesus é seu Senhor também. E assim você pode desfrutar da paz, da alegria, da força e do testemunho convicto de quem é Jesus na sua vida. Em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus nos ensina. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamei o teu nome,
a meus irmãos na assembleia te louvarei. O próprio Filho de Deus tem a alegria de te chamar de irmão. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Você pode ler em Romanos 8, 29, fala exatamente isso. No contexto dessa nova família que nós temos, Jesus é nosso irmão. Obviamente, a gente tem que ter uma sabedoria de como lidar com isso, né? Jesus, há uma distinção entre Jesus, Senhor e Filho de Deus, que é eternamente gerado pelo Pai, obviamente, e nós, criaturas que somos mortais aqui, filhos de Deus em Cristo Jesus. Por isso a gente deve demonstrar o Jesus. Duas coisas ao mesmo tempo. Número 1, intimidade de um amigo. Como ele fala em João 15:15. Já não te chamo de escravo, mas te chamo de amigo. Então, número 1, a gente desenvolver essa intimidade com Cristo. E número 2, a reverência, porque você está diante de um Senhor que é Jesus. Esses são os dois passos nesse relacionamento que a gente tem construído com Cristo Jesus. Um de intimidade e outro de reverência. A quem eu quero respeitar, amar, ser grato e imitá-lo de todo o meu coração, ele. Muitos são os privilégios que a gente tem por ter sido adotados como filhos de Deus. Nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Partilhamos de Jesus na nossa vida, tanto na sua glória como nos seus sofrimentos, que influenciam completamente a nossa vida. Recebemos a direção e testemunho do Espírito Santo dentro de cada um de nós, que nos afirma constantemente, você é filho, você é filha de Deus, constantemente. Agora a gente tem esperança, agora nós temos a fé e a plena certeza do futuro que nós temos com o nosso Deus, tão poderoso e tão altíssimo. E essa adoção nos traz um outro privilégio, que é o privilégio da comunhão, que agora nos traz de presente, junto com essa adoção que nós recebemos. Por um lado, nós temos a comunhão com Deus, cada um de nós individualmente, na qualidade do Pai amoroso e bondoso que Ele é, e nessa liberdade que nós temos de ter essa comunhão com o Pai. E essa comunhão nos traz outro privilégio, que é na casa do Pai, podemos nos relacionar uns aos outros, como filhos e filhas de Deus, amados que nós estamos. Essa comunhão nos restitui a honra a cada um de nós, revela a nossa identidade e satisfaz as necessidades profundas do nosso ser. Então, por isso que essa adoção, a gente é recebido como filho de Deus, nos leva a uma comunhão com Deus e uma comunhão com a comunidade que Deus criou, que é o corpo de Cristo, chamado o corpo de Cristo, representado aqui localmente por essa igreja. Existe uma igreja mundial, com todos os membros que são cristãos, e existe a comunidade local, onde a gente tem o privilégio de fazer parte, na qualidade de irmãos e irmãs, e fazendo parte de uma mesma família. Então, a visão da igreja sobre esse aspecto, né, a igreja como uma família de Deus, traz muita luz para nós, sobre nossos relacionamentos na comunidade que a gente tem. Então, o que essa adoção provoca aqui dentro de nós, dentro dessa comunidade? Relacionamentos de amor e não de competição, mas de amor. Relacionamentos não de acusações, mas relacionamentos de afirmações. Relacionamento não de condenações, mas relacionamentos de encorajamento. Relacionamentos não de cobranças, mas de fortalecimento um ao outro aqui. E de cooperar, de encorajar, de corrigir um ao outro, de ajudar um ao outro e exortar um ao outro no amor. No amor. Não de ter atitudes defensivas e desconfiadas entre nós de jeito nenhum, mas uma atitude de servidão e uma atitude de transparência. Por quê? Porque todos nós somos adotados para essa comunhão que existe agora entre nós aqui no corpo de Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala que quando um vai bem, todos se alegram. Quando um sofre, todos sofrem juntos. Esse é o sentido dessa comunhão, do efeito dessa adoção que cada um de nós recebemos. Em Efésios capítulo 5, versículo 1,
Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Assim, irmãos, devemos imitar e honrar a Deus. Imitar. Isso é um bom princípio dentro da nossa comunhão espiritual entre nós. Como filhos amados de Deus, em Mateus 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras gloriosas, as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. É uma vida que glorifica o Pai, um filho adotado que glorifica o Pai que está nos céus. E que tem um irmão fantástico que é Jesus, e que também é seu irmão, mas é seu Senhor também, e que a gente pode olhar e imitá-lo cada vez mais na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Somos novos. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você é o que nesse mundo? Uma nova criatura. Você não é mais quem você era, você é uma nova criatura. Quando assumimos essa identidade que nós temos, nós não somos uma versão melhorada do que a gente era. Não! Eu não sou uma coisa melhorada do velho eu que existia. Não, a palavra de Deus fala, se eu estou em Cristo, eu sou novo. Novo. João 3, nascemos de novo, a palavra de Deus fala. Nos tornamos algo completamente diferente. Somos uma nova criação, porque tudo vem de Deus para cada um de nós. Não estamos mais ligados aos erros do passado que nós tivemos. Não precisamos mais carregar a culpa que tínhamos do passado, nem a vergonha das coisas que fizemos no passado. Acabou, porque agora somos nova criatura, completamente transformados. Somos uma nova criação. Não sou mais escravo, você não é mais escravo. Não somos mais escravos dos velhos desejos, não somos mais escravos dos velhos hábitos. Jesus venceu o pecado com o poder da cruz. Ele venceu por cada filho, cada irmão que ele tem nesse mundo, ele venceu. E a gente tem esse poder e nós temos esse mesmo poder para não escolher o pecado. O poder para não escolher o pecado, mas o poder para fazer a vontade de Deus. O poder da graça, o poder do Espírito Santo em nós, nos capacita para viver uma vida de retidão. Mas a escolha ainda é sua. A escolha ainda é minha de andar na luz ou não. Aos olhos de Deus, todos nós somos justificados. O Pai me vê assim, Cristo te vê assim, e é assim que você deve se ver. Não deixa ninguém mudar a visão que Deus tem por você. Não deixa ninguém mudar a visão que Jesus tem por você. Não deixa, não permita que Satanás contamine sua mente com mentiras. Existem verdades na palavra de Deus. Combata as mentiras com as verdades. Combata as mentiras com a palavra de Deus. Preste atenção em como você anda todo dia. Preste atenção como você se vê todo dia. Preste atenção que você é filho de Deus, meu irmão. Nesse mundo, e a palavra de Deus fala, os filhos de Deus não são desse mundo. Nós somos do mundo espiritual, esse mundo de Cristo Jesus. Para terminar, Gálatas 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu queria convidar a Zarif para vir aqui já. Ela vai orar nesse tempo de oração para cada um de nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quero terminar dizendo isso. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus está completamente vivendo dentro de você. O Espírito Santo está vivendo completamente dentro de você. Sua identidade no Senhor resulta do fato de Deus habitar dentro de você. Dentro de você. Que nós sejamos uma igreja, cristãos, seguros de quem nós somos.
Esse é o propósito dessas aulas, a gente se conhecer, se reconhecer e andarmos seguros quem nós somos. E com essa visão e essa identidade que a gente consiga mudar tudo o que nós já falamos aqui, para que nós sejamos homens e mulheres que vivam nesse mundo, para dar honras e para dar glórias ao nosso Pai, ao nosso irmão e ao nosso Senhor Jesus. Amém? Então agora nós vamos parar um pouco. A Zarif vai conduzir-nos agora no momento de oração. A gente vai ter uns 3, 4 minutos. Então ela vai orar com todos nós juntos. Hoje nós vamos orar como igreja, como corpo, pensando em tudo isso que nós ouvimos aqui. Então incline sua cabeça. Se você está aqui conosco, nos visitando, muito obrigado pela sua presença. E convido você também a inclinar sua cabeça e nos acompanhar nessa oração. Obrigado.